O estudo de hoje é a lição 126 do livro Vinha de Luz. É um livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje é a lição 126. Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo, sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dar-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo, em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Quem vai falar para nós sobre esse texto é Renato. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Achei um companheiro que me salvou aqui, que eu esqueci o óculos em casa. Quem usa óculos aí sabe como é que é esse processo. Vamos ver se a gente consegue fazer comentário da leitura. Bom, gente, leitura muito rica. E Paulo, aquele homem culto, aquele homem que perseguiu os cristãos no cumprimento de sua jornada, da sua missão, enquanto um soldado romano, com a grande credibilidade do Sinédrio, com a grande admiração pelos seus companheiros de jornada, que se via até aquele presente momento perseguindo os cristãos. E eis que naquele encontro dele com Jesus, quando ele fala: Saulo, por que me persegues? Naquele exato momento começa ali renascer um novo homem com uma visão diferenciada daquela então que ele tinha dos cristãos daquela época. E após fazer assim uma introspecção da sua jornada, da sua vida, e relembrar dos compromissos reencarnatórios assumidos por ele em encarnação passada, desperta nele aquele compromisso de fundar a Igreja do Cristo, de sair pelo mundo pregando através de seus conhecimentos
através do conhecimento de outros irmãos que também já estavam ali naquele momento, postos em algumas comunidades daquela época, com algum conhecimento das palavras e dos exemplos de Jesus, juntos nesse aprendizado, nesse compromisso, sai Paulo pelo mundo, levando a mensagem do Cristo, encorajando aqueles irmãos que se encontravam desencorajados, diante de suas dores, diante dos seus sofrimentos, diante de suas incertezas. E Paulo, já assim, quando ele escreve essa carta para os Efésios, ele já se encontrava assim mais idoso, mais assim fraquejado, doente, e se encontrava realmente nesse momento aqui preso, né? Porque pregava a palavra do Cristo, sabedor de quem ele foi no passado dos romanos. Então o castigo de Paulo era assim, entre aspas, punitivo, para servir também de exemplos aos cristãos daquela época que queriam seguir os ensinamentos de Cristo. Então, quando ele nos fala aqui no início da leitura, que chama obediência construtiva, e assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então ele vem despertar em nós que cada um de nós foi chamado, cada um de nós tem a sua vocação, cada um de nós assumiu, para estarmos aqui nesse momento, alguns compromissos para a sua complementação moral, para a sua complementação espiritual, para o seu desenvolvimento de um modo geral, para não cair como caiu no passado. E ele vem assim falar conosco, né? E assim vos rogo eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamada. Então, Paulo nos faz um apelo crucial que marca a transição da parte doutrinária da sua fala, né, da sua carta, sobre o que o Cristo fez por nós. Então, Paulo, naquele momento que ele escreve aos Efésios, ele relembra as coisas que Jesus fez para os homens, através de suas falas, através de suas curas, através do seu exemplo, enfim, com aquele amor crucial, com aquele amor que encantava os corações predispostos a ouvi-lo, aqueles corações que ali, à margem de diversos momentos contemplativos com Cristo, permitiam que a sua fala, que os seus exemplos adentrassem os seus pensamentos e os seus corações. Nos fala ainda Paulo assim: eu, o preso do Senhor, e assim vos rogo eu. Na linguagem de hoje, não significa estar detido numa prisão física, mas sim estar voluntariamente ligado e totalmente dedicado a um propósito de Deus, do Cristo e aos princípios do bem. Então, ele vem dizer para nós, desse momento de prisão do qual ele se encontrava, ele não estava preocupado com os fariseus, ele não estava preocupado com os romanos, enfim, ele estava preocupado, naquele momento, consigo mesmo, em tirar de dentro de si todo aquele conhecimento que ele tinha através da sua escrita, através do seu sentimento, fazendo com que esse sentimento, através da escrita, fosse levado aos Efésios, motivando aqueles irmãos que ainda se encontravam na prisão física, naquela prisão mental, na prisão das suas dores, na prisão do seu sofrimento, despertando aqueles irmãos para que pudessem sair desta prisão, que fazem com que nós nos paralisemos diante dos momentos mais cruciantes de nossa jornada. E fala ele ainda, numa parte aqui muito interessante, eu observei, anotei que Emmanuel vem nos trazer, que ele fala assim, ó: e eu, o preso do Senhor. Ele está dizendo, eu não estou apenas pedindo isso
como líder qualquer. Peço como alguém que está sofrendo e sacrificando a própria liberdade por causa do Evangelho. Se eu estou disposto a seguir por esta causa, vocês devem estar dispostos a viver por ela, que é o Evangelho do Cristo. Então, se ele vem deixar uma mensagem para aquele povo e para nós na atualidade, através de Emmanuel, nos despertando para a riqueza do Evangelho, essa filosofia que em certos momentos de nossas vidas é que nos traz a serenidade, é que nos traz a compreensão, é que nos traz a tolerância, é que nos faz ver o outro de forma diferenciada daquela que até então nós costumávamos a vivenciar. Então, Paulo, porque todos nós ainda vivemos em certas prisões feitas ou construídas por nós mesmos. E vem Paulo sacudir cada um de nós para despirmos desses pensamentos prisionais, das ideias que às vezes nos fazem paralisar, que não permite que nós caminhemos em busca da nossa perfeição, em busca do amor, em busca da compreensão de tudo aquilo que nos cercam. Então, essa riqueza de Paulo, quando ele fala, vem despertar que ele está sofrendo naquele momento e espera que aquele sofrimento seja visto por cada um de nós como um sofrimento diferenciado, porque ele vive naquele momento a sua dor, mas confiando e tendo certeza no Evangelho de Jesus, nas suas palavras que o motivam, que o levaram a ter a certeza que aquela prisão é temporária, que novos dias virão aclarados do amor de Deus, da bondade de Jesus e da alegria que deve acompanhar cada um de nós. Em muitos momentos de nossas vidas, em que nós nos deparamos com certas dificuldades em nossa jornada, nós ficamos com medo, nós ficamos apavorados, nós fugimos de nós mesmos, querendo saber por que eu e não por que comigo. É diferente. E ficamos, às vezes, descontrolados emocionalmente. Ficamos vulneráveis diante daquela situação, daquele momento. E como lembramos de Deus, de Jesus, das passagens de Jesus, de Deus, levando e trazendo até nós as palavras, os ensinamentos, para nos fortalecer, é que nós vamos despertando, entendendo que Jesus também passou pelos momentos difíceis. Paulo vem trazer para nós aqui momentos dificílimos de sua jornada. E a primeira cidade que Paulo sai a pregar, no norte da Ásia, ele é apedrejado, ele é expulso daquela comunidade, e nem por isso ele deixou de levar a palavra de Deus a todo aquele povo que naquele momento necessitava do seu conhecimento para que pudesse ouvir, haver, né, nos corações e nos pensamentos daqueles irmãos a fé, a esperança diante de tudo que eles passavam naquele momento. Então nós imaginamos, mas Paulo era um ser de luz, mas todos os seres de luz passaram também pelos seus momentos de dor e de sofrimento. Porque para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós temos que passar pelas nossas dificuldades, no trabalho, no ambiente escolar, na casa espírita, né? Nas leituras, no conhecimento da doutrina. Tudo é um desafio, e são esses desafios que nos fortalecem, nos trazendo a certeza que dias melhores virão, trazendo a cada um de nós, despertando em nós a fé, a esperança, através de quê? Através do trabalho, através da construção, enfrentando a si mesmo, enfrentando com coragem, com sabedoria, com lucidez,
todas aquelas dificuldades pelas quais eu estou passando. E é exatamente nesses momentos que nós lembramos desses apóstolos amorosos, como Paulo e outros mais, que deixaram o seu legado de conhecimento, de dor e sofrimento, mas de esperança em dias melhores, pois sabedores eram também eles que os homens de um futuro, que os homens de amanhã, que os homens da era moderna viriam a ter novos conhecimentos baseados naqueles exemplos de palavras, de amor e de carinho que eles pregaram para os homens do passado, que muitos são os homens do presente, que seriam os homens do futuro. Então, vejamos, meus irmãos, como que a vida, como que as coisas de Deus, como que a dinâmica da espiritualidade é muito grande para com cada um de nós. O amor de Deus, a bondade de Jesus e de tantos santos e apóstolos, de tantos irmãos que nós temos conhecimentos, que deram o máximo de si, que deram o que puderam de si, do melhor, para que nós pudéssemos hoje estar um pouco melhores do que fomos no passado, porque eles deixaram para nós, através dos seus exemplos, através de suas dificuldades, o caminhar sobre as pedras, sobre a escuridão da sua vida, sobre a incompreensão de tantos homens que se julgavam sabedores da filosofia, sabedores das leis de Deus, mas que não a pregavam, mas que escondiam de si mesmo a lucidez para manipular aqueles irmãos daquela época que tinham menos conhecimentos das coisas divinas. Então vem Jesus colocar dentro de cada um de nós os nossos dons, relembrando a cada um de nós os compromissos assumidos por nós em encarnações passadas, para que nós hoje, ao aportarmos aqui novamente, tenhamos a consciência, mesmo apagada, do nosso véu do esquecimento, mas temos a lucidez e temos o quê? Os nossos instintos mais apurados da bondade, do amor e dos compromissos assumidos para conosco mesmo e para com todos os outros que estão conosco nessa jornada. Sabemos que não é fácil. Viver no mundo moderno é difícil. Buscar o sustento, buscar entender e compreender o próximo, começando a partir do nosso ambiente doméstico, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos, com os nossos parentes mais próximos. O quão é difícil, às vezes, a compreensão, a lucidez e a permissão do desabrochar amoroso de cada um de nós naquele ambiente doméstico. Porque tudo começa naquele ambiente doméstico. Então, a nossa lucidez, o nosso amor, o nosso perdão, a nossa compreensão começa naquele seio familiar, naquele encontro e reencontro de almas de um passado que hoje vem abraçar, sorrir, chorar, compreender, não compreender aquilo que ocorre conosco. Então, à luz do amor divino, à luz da bondade de Paulo, que vem nos falar, eu, o preso do Senhor, nós, o preso do Senhor, em quê? Na busca dos nossos conhecimentos, da busca da nossa lucidez, da nossa bondade, de ter certeza que podemos mais, ser mais, não só materialmente do que somos, mas ser mais espiritualmente, ser mais moralmente. Avançamos muito nas questões materiais, nas questões filosóficas, e ainda estamos caminhando nas questões moral. E é o grande desafio da humanidade, é exatamente isso que ele nos fala aqui. É o nosso crescimento moral.
Porque quando temos moral, temos a certeza e uma fé mais aclarada que dias melhores virão diante dos desafios. Através da minha moral elevada, eu consigo ajudar ao meu irmão mais próximo ou mais distante, naqueles momentos que ele bate na porta do meu coração, que faz com que o meu olhar para ele seja um olhar diferenciado, não preso somente nas coisas materiais, mas um olhar preso nas coisas de Deus, na bondade de Jesus e desse amor que Ele tanto fala para nós e tanto pregou para nós. Vá e não peques mais. Ame o próximo como a ti mesmo. Liberta das amarras que te prende no solo, desse solo pedregoso, que às vezes não permite que você caminhe, porque a sua insegurança é muito grande. Então que possamos louvar a Deus dentro de nós, louvar a Jesus, louvar a todos aqueles que vieram abrir as portas do mundo, abrir as portas dos nossos entendimentos, dos nossos corações, para que pudéssemos aprender as coisas da vida, as coisas que nos fazem crescer, para que cada um de nós também pudesse levar ou possa levar a todos aqueles que dependem dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos compromissos. Sempre gosto de falar que cada um de nós é o apóstolo divino. Cada um de nós é o apóstolo de Jesus. Porque nós podemos muito, nós podemos mais, porque trazemos em nós, seja em fragmentos, mas ainda trazemos o amor, trazemos a bondade, trazemos a solidariedade, trazemos a compreensão, trazemos a tolerância. É claro, precisamos aumentar cada vez mais os nossos dons, colocar em prática o Evangelho de Jesus, mas assim com a serenidade, com a tranquilidade, porque às vezes em certos momentos nós ficamos assim carregando aquela coisa como uma dor pesada, né, um remorso pesado, e Jesus pregou para nós o quê? O amor, através dos exemplos, e o amor é uma coisa leve, é uma coisa suave, é uma coisa bendita, é para nos despertar no nosso crescimento. Então não é aquela coisa pesada, amar é fácil, não. Amar é um desafio diário, é constantemente através das nossas ações que nós vamos praticando esse tão falado amor, que nós mesmos nos questionamos muitas vezes, o que é o amor? Como que eu amo? Eu me amo? Eu amo o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Então, nós devemos assim entender todo esse processo que Paulo vem nos falar, a obediência construtiva, obedecer às leis divinas, obedecer com consciência, com clareza, com bondade, com segurança, com fé, sabendo que dia melhor virá, que dias melhores virão, se assim eu permitir na minha caminhada, que às vezes nós nos trancamos de tal forma, com arrependimento, com não perdoar o outro, que vamos nos enfraquecendo, que vamos nos enrijecendo, e aí nós não vamos permitir que os nossos dons, que a bondade de Deus alcance os nossos pensamentos, os nossos corações, porque estamos enrijecidos diante daquele momento pelo qual nós estamos passando. Então é preciso nós abrirmos os nossos corações, a nossa vontade, a nossa lucidez, o nosso sentimento, acompanhado sempre da nossa emoção,
para que nós possamos, diante das dificuldades, de qualquer momento de nossa jornada, nós possamos estar preparados, mais serenos e mais tranquilos diante daquilo que vier. Então, é ter a nossa fé, é ter a lucidez, é ter a certeza que nós somos capazes. Paulo passou pela sua prisão, não pelo estado de ignorância que ele se encontrava naquela época, porque ele seguia as leis e seguia as normas romanas, mas houve o seu despertamento, e ele entendeu a mensagem do Mestre, entendeu o seu compromisso consigo mesmo e com os outros irmãos encarnados naquela época, e sai pelo mundo encorajando as pessoas, mostrando as leis de Deus, mostrando o que Jesus legou para aquele povo naquela época, não só através das palavras, mas através das ações. Então, amados irmãos, é preciso não ficarmos somente presos em algumas coisas, é preciso nos libertarmos das correntes que nos aprisionam nos momentos que temos a oportunidade de praticar o amor, de praticar a caridade, de abraçar, de perdoar a si mesmo e de perdoar o outro, que por qualquer momento, por qualquer motivo, nos fez sofrer, que nos faz sofrer. E às vezes nós não perdoamos. Ele é doutor, ele tem mestrado, ele tem isso, ele tem aquilo. Ele sabe que aquilo é errado. Ele tem que... né? E não é a leitura, não é a questão só de instrumento filosófico, de conhecimento filosófico, é questão de conhecimento prático, de amor, de deixar, permitir que esses pensamentos que ora Paulo nos traz através da sua escrita, que os pensamentos que os nossos mentores trazem até nós, soprando os nossos ouvidos, para que nós possamos reequilibrarmos, para que nós possamos nos fortalecer, para assim, junto ao outro, fortalecer também nessa grande jornada, nessa grande estrada de muitos desafios, chamado a estrada da vida. Então, que nós, ao sairmos daqui, nós possamos nos perguntar: que prisão que eu estou tendo comigo mesmo? Que prisão que eu estou tendo com o meu próximo? Que prisão que eu estou nesta vida? Que prisão que eu preciso sair, desabrochar, para enxergar a luz que há dentro de mim? Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de vocês estar conosco aqui nesta noite de hoje.